O amor não folga com a injustiça. Tudo que é injusto, o amor verdadeiro não aceita a injustiça. O amor não é desonesto, o amor não é injusto, tá entendendo? Mas ele folga com a verdade, ele gosta da verdade, ele aprecia a verdade. Esse é o verdadeiro amor. Ele é franco com você, ele é sincero com você, ele é sim, sim, não, não. 1 Coríntios 13, de 4 a 6. Então temos muitas ilusões plantadas em nosso meio. Como é que nós vamos então discernir qual é o amor verdadeiro ou qual é o amor fingido? Porque o diabo pode se manifestar como anjo de luz, ele pode te enganar, né? Então existem doutrinas humanas e doutrina de demônios. As doutrinas humanas, como eu falei, elas são muito fáceis de serem percebidas, mas a doutrina de demônio, trazer uma Babel para a igreja, é uma doutrina de demônio, né? Você falar uma língua que não comunica, é uma doutrina de demônio, é antagônico. O Pentecostes não foi nada disso. Ninguém falou uma língua irreconhecível. Falaram uma língua que era conhecida dos povos que estavam visitando Jerusalém. Ninguém estava falando o idioma dos anjos. E Paulo também não dá chancela para isso, ainda que eu falasse. Está vendo aqui a sutil doutrina de demônio? Aí você ora em línguas, porque está todo mundo falando, enrolado, e você enrola também para fazer parte do grupo, para ser espiritual, para não se sentir rejeitado. Você ouviu em algum momento Jesus orando em línguas? Eu acho que isso não tem registro, né? Estranho. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Nos últimos tempos, tempos que nós estamos vivendo, tá? E seguirão espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quais são essas doutrinas de demônios espalhadas no nosso meio? Lembrando que ele é especialista na arte da ilusão, do engano, né? Tais ensinamentos vêm de onde? De homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então o demônio, para agir, ele precisa de matéria-prima. O demônio não estupra ninguém. O demônio não assassina ninguém. Quem faz isso é o homem. O demônio não rouba as pessoas, põe a arma na tua cabeça e te rouba, né? Não faz o assalto. Quem faz isso é o homem. Mas ele deu matéria-prima para o demônio que potencializa aquilo, tá? É muito simplista colocar a culpa no diabo, né? O diabo potencializa as nossas emoções quando você vibra na mesma ressonância que ele. Então tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, ou seja, essas doutrinas e demônios vêm de homens que ofereceram matéria-prima, um coração onde tem um solo fértil para essa semente do mal cair e crescer e florescer uma erva daninha no coração das pessoas, hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Então essa doutrina diabólica, ela precisa de um hospedeiro. Não, ela não cresce. Ela precisa de pessoas hipócritas, pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas com a consciência cauterizada, pessoas cruéis. Essa semente do mal, para cair no coração, precisa disso. Então você tem que purificar o seu coração todos os dias. Senhor, purifica meu coração. Porque um coração puro agrada a Deus. Um coração contaminado desagrada a Deus. Né? O coração puro atrai coisas boas, atrai os anjos, atrai a bênção de Deus. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor vão te seguir por onde quer que você andar. Né? Então você... não precisa correr atrás da bênção. A bênção vem até você. As pessoas certas vêm até você. Deus levanta as pessoas certas para estarem ao seu lado. Levanta os Davis, os Jonatas, os Elias, os Eliseus, né? Então, com essas pessoas que oferecem matéria-prima, essas entidades diabólicas, elas vão produzir também a doutrina humana, que é deduzível, a venda de objetos ungidos, consagrados, venda de ilusões, né, curas, milagres, entrevista com o demônio, prosperidade para todo mundo, como se Jesus fosse próspero, Paulo fosse próspero, João fosse próspero. Quer dizer, você pode ser próspero, fruto do seu trabalho, do seu esforço, sua inteligência, mas não é uma regra. Não é porque você é cristão que você vai ser rico, sabe? Não existe essa promessa na Bíblia. Isso é doutrina de demônio. Isso daí está te desviando do amor de Deus, porque a sua busca em Deus não tem estribo no amor, mas no interesse. Você busca Deus porque você quer cura, porque você quer um milagre, porque você quer ver o show, porque você quer a balada gospel, porque você quer a prosperidade. Mas isso é doutrina de demônio. Não foi isso que o diabo ofereceu para Jesus, gente? Se prostrado me adorares, o diabo fala para Jesus na tentação de Cristo no deserto, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Está oferecendo o que é para Jesus aqui? Prosperidade, gente, prosperidade. Sabe, engano, engodo, doutrina de demônio. Isso não existe, não tem fundamento bíblico. Eu estou abrindo teus olhos, meu irmão, sabe? Antes que seja tarde demais, porque Jesus está voltando e todos os sinais estão sendo moldurados ao nosso redor. Então a nossa bússola, que é a Bíblia, ela vai nos orientar, vai dar sinais dos falsos profetas. Quais são as características de um falso profeta ou de um falso cristão? Não precisa ser necessariamente um líder. Alguém que se diz cristão, mas não é cristão. Que ele vende a ilusão de ser cristão, mas no fundo ele não é. Quer dizer, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Como Jesus dizia, seus lábios me adoram, mas seu coração está longe de mim, né? Então existem algumas formas de você reconhecer um falso profeta. Primeira coisa, Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. A Bíblia diz, vai se levantar falsos cristos e falsos profetas. Está escrito, vai acontecer. Não podemos impedir isso. Farão sinais e prodígios da tua cara, vão enganar você, vão produzir ilusões diante dos seus olhos,
para enganarem, até mesmo, se possível, os escolhidos. Né? Como é que faz isso? Ou seja, o diabo, mediante uma legalidade, uma brecha na sua vida, uma ressonância na mesma frequência dele, ele pode causar uma doença em você. Então, um falso profeta, que também está vibrando na mesma frequência de mentira, de engano, de soberba, de altivez, de ganância, né, de interesse financeiro, ele pode ser usado pelo diabo, né, e orar por aquela pessoa, né, e tirar aquela doença. E a pessoa realmente fica curada. Mas foi uma doença que o demônio causou. Lembra que Jesus expulsava demônios que causavam doenças? Em outras situações, Jesus expulsava simplesmente levanta e anda, ser curado. É uma doença de causa natural. Então, doenças de causas naturais e espirituais. Então, sinais e prodígios para enganar. Ele é especialista na arte da ilusão. Inclusive, ele pode pegar você muitas vezes pela oratória. Quer saber quando a pessoa é um falso profeta? O seu pastor, ele fala mais do amor de Deus, fala mais de perdão, fala de fé, fala de santidade, ou ele fala mais de dinheiro? Calcula o tempo de culto. Quanto tempo ele fala do amor de Deus, de fé, de amor, de esperança, de santidade, de ensino bíblico? E quanto tempo ele fala de dinheiro, de prosperidade, de milagre, de cura, entrevista com o demônio e tudo mais? Calcula. É uma conta simples, gente. Sabe, se ele falar mais da doutrina de demônio, ele não é de Deus. Não é de Deus. Se ele falar, se a ênfase dele for o amor, ele é um homem de Deus. Se a ênfase for o amor, é um homem de Deus. Se a ênfase for só dinheiro, é um mercador da fé. Simples assim, gente. Poderoso assim. Fácil de discernir. Não precisa nem ligar o tico e o teco. Só com o tico funcionando você já percebe, né? Então, lembrando que os magos de Faraó, eles também faziam sinais e prodígios, sinais incríveis, transformaram também uma vara de madeira numa serpente. Olha o poder de engano que o adversário pode fazer para realmente promover, né, assim, um engano coletivo, né? Mas aqui eu estou usando um exemplo extremo, tá? De feiticeiros, que não é o caso. Simão Mágico. Simão Mágico é um outro exemplo interessante. Ele era um cara que enganou muita gente em Samaria, né? Do maior ao menor, ou seja, do menor, assim, do mais pobre ao mais rico, né? Do mais iletrado ao mais culto. Ele enganou todo mundo na cidade de Samaria. Simão Mágico, o cara era um bruxo, gente, era um feiticeiro, era tipo um Rasputin. Tá? Eu vou contar melhor a história de Rasputin, né? Na história de Mitre, leia a quadrilogia História de Mitre, estou escrevendo o quarto e último volume, mas já tem 3 aí lançados pela editora Arcádia. Então eu vou contar a história de Rasputin. Ele teve um poder de persuasão incrível, né? Um dos filhos lá dos Romanov era hemofílico, né? Eu conto a história da Anastácia, tá? Um dos filhos do Romanov era hemofílico. Por telefone, ele falava umas palavras mágicas, parava de sangrar. O hemofílico, você tem um corte, o sangue vai correndo, você não tem coagulação. Ele falava por telefone e parava. Era um bruxo, era um feiticeiro. Ele ganhou a simpatia da família Romanov. E ele teve grande influência no império. Grande influência. Um bruxo, um feiticeiro. Rasputin. Pesquisa um pouco da vida desse cara, né? E agora vamos falar aqui de Simão Mágico. Simão Mágico está na Bíblia, né? Enganou muita gente de Samaria, do maior ao menor. O negócio de Simão era grana. O negócio dele era dinheiro. Porque o falso profeta, o negócio dele é grana, né? Então ele pode dizer que ele é cristão ou cristã, mas o negócio dele é dinheiro. Ele quer tirar o seu dinheiro, ele quer te roubar, ele quer te enganar. O que ele puder sugar de você, ele vai fazer. Essa é a característica do falso profeta. Pode até ser uma pessoa muito próxima de você, né? E a gente vai ver isso na Bíblia. Pode ser um falso profeta, pode estar sendo usado pelo diabo e não por Deus. E às vezes, por estar próximo, nosso discernimento falha. Porque às vezes você tem um carinho, você tem um afeto, você tem um respeito por aquela pessoa e você nunca vai imaginar que aquela pessoa seria capaz de lhe causar o mal, né? Mas a crueldade humana, olha, o diabo tem que estagiar. Aqui na Terra, acho que o diabo está fazendo um estágio com a humanidade, realmente para aprender a maldade com o ser humano, né? Então o negócio de Simão Mágico era grana. Olha só o que fala em Atos capítulo 8. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Então, mediante os sinais, esse cara tem poder de Deus, vamos dar atenção ao que Filipe fala. Os espíritos imundos, os demônios, saíam de muitos, dando gritos, né? E muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Presta atenção que eu vou dar um adendo aqui. Vamos supor que você esteja numa igreja e essa igreja tenha 1000 pessoas. E o pastor diminui a luz, ele põe um tecladinho ali, e ele dá uma indução, né, neurolinguística, para enganar o seu cérebro na ilusão. Ele vai dizer, tem demônios aqui, né? Tem demônios possuindo as pessoas. Demônio de doença, demônio que está amarrando sua vida financeira, sua vida amorosa. Quer dizer, qualquer problema que você tenha, ele joga aleatório, que às vezes você tem. Quem não tem problema financeiro? Quem já não teve um problema amoroso? Quem não está desempregado? Quem não está passando dificuldade nenhuma, levante a mão, né?
Então ele vai jogar amplo o leque, vai colocar quem está passando, é o demônio que está amarrando a sua vida, então eu vou expulsar esse demônio agora. E ele vai contar até 3, ele faz uma indução hipnótica, tem toda uma técnica para isso, e aí ele pega e fala, demônio, sai dele agora, e você vai sair dando um grito, né? Você vai gritar agora. E muitas pessoas, induzidas por essa ilusão, gritam, e não tem demônio nenhum. É alma, é alma. E como é que eu sei quando é um demônio de verdade, hein? Vamos entender, presta atenção. Então, aí houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Era uma feitiçaria impressionante, né? E ele se dizia muito importante, ele era orgulhoso, era soberbo, né? E recebia muita grana das pessoas, cobrava dinheiro, era um cara bem de vida, né? E todo o povo, do mais simples ao mais rico, lhe dava atenção. E exclamava, esse homem tem um poder divino, conhecido como grande poder. Ele se autodenominou que ele tinha um grande poder, só que não era de Deus, né? Cuidado. Como é que nós vamos discernir os irmãos mágicos do nosso redor? Andava junto com Filipe. E Filipe fazia sinais. Filipe falava de Deus. E Simão andava com Filipe. E presta atenção no que vai acontecer. E eles o seguiam, pois ele os havia iludido, arte da ilusão, com a sua mágica durante muito tempo. Então a mágica, a magia, ela engana você. Ela faz com que você não enxergue o que está diante dos teus olhos. Não precisa ser bruxo para isso, não. Sabe, um ser humano que serve ao diabo, não precisa ter aliança com o diabo, não, mas que vibra na mesma sintonia do diabo, ele é capaz desse mesmo poder de enganar as pessoas, de ter o poder de enganar, né, de persuadir as pessoas. Né? É muito doido isso. Né? Então não precisa ser satanista para você servir ao diabo. Muitos servem ao diabo, né? Mas nem todos são satanistas. Né? No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus, Cristo creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Não, ele somente se jogou na água. Não foi de verdade, ele continuou sendo bruxo, ele fez aquilo para enganar, ele só tomou um banho. Só isso, não foi de verdade, ele iludiu, ele enganou, ele fingiu. Preste atenção, como é que nós vamos desmascarar um cara desse, né? E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados por Filipe, não por ele. Os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Ah, agora sim. Agora vai alguém com autoridade espiritual, com unção legítima, cheia do poder do Espírito Santo. E sem ligação afetiva com Simão Mágico. O Filipe tinha uma ligação afetiva. Né? Andava junto, aquele cara ficaram amigos. De repente, turvou o discernimento. Acontece, viu? A gente fica cego. As artes mágicas cegam às vezes a gente. Né? Você se engana, porque você se pauta por você. Né? Assim, Filipe estava pregando a mensagem de Deus, falando do amor. Ele nunca ia imaginar que o cara do lado dele, que diz que aceitou Jesus e foi batizado, era um bruxo, era um feiticeiro, era enganador. Né? Ele não conseguiu perceber isso debaixo do nariz dele. Às vezes, nós temos que passar por algumas coisas. Aí chega lá Pedro e João. E ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro, veja bem, eles receberam o batismo, mas está escrito aqui que eles rodopiaram, caíram, falaram em línguas. Não, receberam o batismo no Espírito Santo. Não está caracterizado como foi isso, tá? Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, porque essa era a natureza dele, era comércio. Quanto vale? Quanto custa essa unção? Né? É isso. O negócio dele era business. Ele não queria saber de Deus. Ele não estava ao lado de Filipe porque ele amava Filipe, porque ele ganhava lucro. Ele ganhava lucro enganando as pessoas. Né? Ele servia ao diabo. Era um feiticeiro, era um bruxo. Não precisa ser satanista para servir ao diabo. Basta vibrar na mesma frequência que o demônio. Né?